Bom, em primeiro lugar, eu quero parabenizar os organizadores do evento e agradecer a todos, em especial agradecer a Valéria pelo convite que me foi feito, convite que me deixou muito honrada, muito feliz, e convite que me dá a oportunidade, feliz também, de compartilhar essa mesa aqui, esse momento, com dois colegas muito queridos, Luiz Antônio e o professor Serra. Como o convite nos deixou livres para a eleição do tema, eu escolhi para essa nossa conversa de hoje a relação entre duas significativas expressões utilizadas por Michel Foucault: cuidado de si e estética da existência. A despeito dos diversos caminhos que nós poderíamos percorrer em direção à compreensão dessa relação, ao significado dessa relação, eu escolho para essa nossa conversa de hoje uma abordagem histórica, eu diria, ou cronológica, na tentativa de verificar a partir de que e por que essas expressões surgiram na obra de Foucault. O meu objetivo aqui hoje, então, é mostrar o lugar e o tempo em que as expressões emergem, para deixar sugerida uma reflexão sobre o papel da filosofia e do intelectual frente às questões mais urgentes da atualidade, e especialmente sobre a necessidade e a possibilidade de invenção permanente de diferentes e renovadas formas de vida. Eu devo dizer que o texto que eu trago hoje não é original nem inédito. Ele foi publicado esse ano no número 31 de uma revista de filosofia, a revista O que nos faz pensar, da PUC, aqui do Rio. Para esse nosso encontro, no entanto, eu modifiquei algumas passagens, alterei, retirei alguns trechos e inseri algumas questões. E o texto começa com uma citação do Foucault. Ele diz assim: eis o que tentei reconstruir, a formação e o desenvolvimento de uma prática de si que tem como objeto construir a si mesmo como artesão da beleza de sua própria vida. 8 anos após a publicação de A Vontade de Saber, em 1976, diz Foucault numa entrevista: mudei de opinião. A pergunta revelara o estranhamento do entrevistador, que, assim como comentadores e críticos da obra de Foucault, talvez esperasse a aparição dos outros volumes de história da sexualidade na mesma sequência e no mesmo plano anunciados previamente. Inicialmente programada a elaboração de mais 5 volumes, em 1984 vem à cena, inteiramente modificados, apenas 2, o uso dos prazeres e o cuidado de si. O espanto e as indagações diante do inesperado são imponderáveis. Os 2 volumes percorrem caminho distinto do anterior, não mais se ancoram no recorte temporal habitualmente traçado por Foucault desde 1961, não mais analisam a sexualidade como dispositivo inscrito nos mecanismos e estratégias das relações de poder e, mais do que isto, trazem a público novo estilo de escrita. O uso dos prazeres e o cuidado de si surpreendem os leitores. Desta vez, afastando-se em certa medida tanto dos solos antes escavados para a redação das obras arqueológicas, quanto das conclusões passadas acerca da fabricação do sujeito como efeito das relações capilares e infinitesimais de poder, e da análise da estreita vinculação entre saber, poder e norma, o geólogo Foucault remonta aos gregos e aos romanos, aos séculos IV e V a.C. e 2 e 3 depois de Cristo, para apreciar a formação do sujeito como resultado de um certo tipo de relação que o indivíduo mantém consigo próprio e, neste caso, como fruto de um determinado estilo de vida,
de uma espécie de estética da existência e de cuidado de si. A sexualidade é então abordada de modo diverso. Se em 1976 havia sido tema indispensável a compreensão do investimento do poder sobre a vida dos indivíduos, nas linhas do segundo e do terceiro volumes é campo através do qual Foucault avalia a possibilidade e a necessidade da estilização da vida e da cultura de si como expedientes de resistência às formas disciplinares e normalizadoras de composição da subjetividade. Sempre próximo das ideias de dispersão e descontinuidade, Foucault não se abala, não se impressiona, nem se constrange diante do espanto e da provocação do entrevistador na entrevista que recebe o título O Cuidado com a Verdade. Nessa fase da obra, Foucault não cessa de repetir: de que valeria a obstinação do saber se ele assegurasse apenas a aquisição dos conhecimentos e não, de certa maneira, e tanto quanto possível, o descaminho daquele que conhece? Mudança de opinião, redimensionamento das análises, curvas, desvios, descaminhos, atalhos. Nada propriamente estranho a um filósofo como Foucault, que, tributário de uma nova concepção de filosofia, não se empenha na busca de essências puras ou verdades últimas ou universais, mas se atribui, como tarefa imperiosa e crucial, a produção de uma história política da verdade, de uma genealogia dos jogos de verdade. Um pensador que, longe de se incomodar com contradições, revisões e recuos, mais se preocupa em discutir criticamente o presente, em construir genealogias a partir e em função de uma situação atual. Um intelectual que, longe de se comprometer com frágeis profecias para o futuro, com inoperantes promessas de soluções globais ou ainda com a criação de possibilidades de o saber superar a ignorância pretensamente provocada pela competência das táticas de poder, mais se atém ao compromisso de desfazer as evidências e desestabilizar familiaridades para trazer à tona as contingências do presente. Herdeiro declarado da filosofia de Nietzsche, não são poucos os momentos em que opera expressivos deslocamentos. As pesquisas históricas de Foucault desenham-se, inclusive, ao sabor da singularidade e da distinção do material examinado. Material um dia avaliado por críticos como não nobre, plebeu, medíocre. Arquivos cinzas e empoeirados, saberes suspeitos e silenciados, discursos menores e desqualificados, textos tutelados e sujeitados, palavras deixadas à margem, estranhos relatos de homens infames. Desde a História da Loucura, seu primeiro grande texto, Foucault ressalta com boa dose de segurança a inadequação da abordagem histórica convencional e a impropriedade da matéria-prima erudita ao tipo de investigação que pretende, e, neste caso, a sua própria forma de compreender e praticar a filosofia. Sempre lhe foi muito cara a preocupação em investigar a tensa vinculação entre verdade, poder e subjetividade. Mas, em 1984, Foucault julga ter falado muito pouco de um terceiro tipo de problemas, a conduta individual. Em livros anteriores, havia refletido sobre questões concernentes à relação entre verdade e poder, ou as formas de determinação do sujeito a partir de discursos diversos e de gestos de partilha, ou ainda a configuração da subjetividade mediante o controle minucioso e a vigilância ininterrupta do tempo e do espaço dos indivíduos, mas, em sua opinião, pouco explorara o que, na década de 1980, nomeia conduta individual. Se as críticas e recriminações bem divulgadas e conhecidas, as investigações desenvolvidas até 1976, não haviam sido raras nem suaves, diante dos dois últimos volumes de História da Sexualidade e também dos importantes cursos da década de 1980, comentadores especulam sobre o retorno de Foucault àquilo que havia repelido com energia e veemência em trabalhos precedentes, o sujeito. Ao abrigar as expressões estilização da existência ou estética da existência e cuidado de si,
estaria Foucault reeditando o sujeito, noção que havia rejeitado tão dura e obstinadamente desde a famosa proclamação da morte do homem? Estética da existência e cuidado de si, depois da afirmação eloquente e categórica de que o sujeito é efeito das relações de poder? Muitos são os comentários e muitas as avaliações que atualmente concorrem para o esclarecimento da nova abordagem e para a afirmação da impossibilidade de se admitir, nos últimos escritos, uma espécie de resgate do sujeito. Nos volumes 2 e 3 de História da Sexualidade, persiste a oposição de Foucault à filosofia do sujeito, ao sujeito cognoscente ou constituinte, ao sujeito como essência ou unidade originária do conhecimento, natureza ou substância, estrutura já dada, refratária à história, transcendental, condicionada para o ato cognitivo. Foucault toma posição diante do sujeito ético, não reedita o sujeito como condição de toda representação. Por outro lado, em diversas ocasiões, Foucault pondera que não foi o poder, mas o sujeito, o tema privilegiado de seu trabalho, posto que sempre pretendeu realizar uma história das relações que o homem mantém com a verdade, refletir de diferentes formas sobre os diferentes modos de subjetivação do indivíduo e, então, por diferentes vias, negar a filosofia do sujeito. Não há retorno, não há resgate, mas, de todo modo, a aventura dos anos 1980 parece francamente inusitada se confrontada à trajetória da genealogia e da arqueologia. Em 1984, contrário à palavra e à censura dos críticos, num só movimento, Foucault reafirma sua antiga e radical desconfiança da noção essencialista do sujeito, incrementa a possibilidade da resistência às relações de poder e ratifica a imponderabilidade da liberdade. Mais do que isto, reforça e enriquece sua concepção de filosofia e revigora a dimensão crítica do trabalho, da reflexão e da escrita filosóficas. Neste ponto, então, podemos perguntar qual seria a relação entre estética da existência, cuidado de si e filosofia ou prática filosófica. Ora, como se perfaz a alteração da rota inicialmente traçada para a composição de história da sexualidade? Onde buscar a origem do deslocamento do eixo da genealogia para o eixo da ética? E quais são os novos objetivos de Foucault a partir da elaboração dessas expressões? Em A Vontade de Saber, de 76, já se encontra um redimensionamento importante em relação às discussões entrevistas no livro imediatamente anterior, o famoso Vigiar e Punir. Ao se referir ao dispositivo da sexualidade, Foucault nos conduzira à observação do biopoder, abrindo espaço para um exame mais minucioso daquilo que nomeia biopolítica. Se o poder disciplinar, detalhadamente observado no texto de 1975, é um tipo de biopoder, um poder que investe sutil e sorrateiramente sobre a vida dos indivíduos, o último capítulo do livro de 1976 amplia a análise do poder moderno, ampliação já presente, embora por outra via, no curso do início do mesmo ano, curso denominado Em Defesa da Sociedade, e dá início ao inventário analítico das diferenças entre poder disciplinar e o que mais tarde, no curso Segurança, Território e População, Foucault chamará de mecanismos de segurança. A biopolítica é o objeto primeiro do planejamento dos cursos de 77, 78, 78 e 79, Segurança, Território e População e Nascimento da Biopolítica. Nos cursos, novo redimensionamento. Uma recondução do olhar aponta em direção à valorização do tema do governo, tema que, afinal, sustenta como alicerce a elaboração de uso dos prazeres e o cuidado de si, servindo de ponto de partida às pesquisas sobre a estética da existência e o cuidado de si. Daí em diante, os temas seguintes são examinados especialmente à luz do governo, ou da noção ou da questão do governo. É, pois, na noção de governo que se deve buscar a raiz da surpreendente modificação expressa nos 2 volumes de História da Sexualidade. A virada de uso dos prazeres e de cuidado de si
e dos últimos textos, conferências, entrevistas e cursos está radicada no tema do governo, em particular na dimensão moral do termo condução de condutas. A passagem para o eixo da ética é prenunciada e viabilizada pela inclusão ou pelo refinamento do tema do governo na reflexão sobre as diferentes modalidades de biopoder e, por conseguinte, sobre as distintas modalidades de controle e gestão da vida. É aí que se pode localizar o tempo da inflexão que irá amadurecer e, afinal, desembocar e florescer na discussão dos 2 livros publicados em 1984 e dos cursos da década de 1980. Por uma trajetória sinuosa, marcada por recuos e atalhos, Foucault caminha da compreensão do sujeito como efeito das relações de poder à postulação do sujeito ético, do poder disciplinar e da biopolítica às técnicas e práticas de si. Com o prestígio do tema do governo, está aberto o caminho para um novo deslocamento. Vislumbram-se o movimento e a motivação da nova rota em direção aos gregos e aos romanos, em especial ao tema da estética da existência, do cuidado de si, e, em última instância, a consideração de novas formas de resistência e de liberdade sugeridas ou proclamadas por Foucault com a aproximação da cultura greco-romana. Com o desdobramento do exame do poder pelo tema do governo, renova-se o olhar de Foucault para as pesquisas já empreendidas, mas não há hiato. Cruzam-se os 2 caminhos, governo dos outros e governo de si, enunciando a mesma questão. Como se constitui, entre aspas, a citação de Foucault, como se constitui uma experiência em que estão ligadas a relação consigo mesmo e a relação com os outros. A reviravolta exposta nos 2 últimos volumes de História da Sexualidade não é, pois, brusca, súbita ou repentina, ainda que àquela época, 1984, desconcertante ou inesperada. Muitos textos do último Foucault demonstram que a alteração para o governo de si é favorecida pela maturação de provocantes reflexões sobre o governo dos outros, sobre as artes de governar. Como ilustração, podemos lembrar que em maio de 1978, a convite da Sociedade Francesa de Filosofia, Foucault profere uma conferência que, afinal, ganha o título O que é a crítica? Na resposta à pergunta que dá título ao pronunciamento, Foucault associa crítica e atitude. Se o texto indaga sobre as artes de governar, em especial sobre a pastoral cristã, a grande pergunta é, contudo, como não ser governado. A questão crucial é a recusa a ser governado. Na importante conferência, Foucault vislumbra uma possível afinidade entre o que define como atitude crítica e a opinião kantiana sobre o significado do iluminismo, expressa no opúsculo O que é o Iluminismo, publicado em 1784 num jornal de Berlim. A atitude crítica, tal como a entende Foucault, estaria bem próxima da decisão proclamada por Kant como necessária e apta a habilitar o homem à saída do estado de minoridade do qual ele próprio, segundo Kant, é responsável. Essa afinidade ressurge, enriquecida e revigorada, em vários escritos ulteriores, em especial em 2 artigos, ou antes em 2 versões bem semelhantes, que recebem o mesmo título do texto de Kant. A primeira, O que são as luzes, é publicada em maio de 1984. A segunda, O que é o esclarecimento, escrita originalmente para uma conferência a ser pronunciada nos Estados Unidos, vem a público também em 1984. Em 1978, a crítica é, em princípio, um ethos, e a interrogação pelas artes de governar não se pode dissociar da indagação de como não ser governado. Eu cito agora Foucault. Desde Kant, diz ele, o papel da filosofia é prevenir a razão de ultrapassar os limites daquilo que é dado na experiência. Porém, ao mesmo tempo, o papel da filosofia é também vigiar os excessivos poderes da racionalidade política. No esforço de aproximação com o texto kantiano, talvez seja possível pressentir um ponto de união entre o tema mais geral do governo e a ideia de governo de si, objeto dos 2 últimos volumes de História da Sexualidade,
e dos últimos cursos oferecidos na França, e importante para a compreensão das expressões estética da existência e cuidado de si. Embora a história dos diversos momentos da atitude crítica apresentada na conferência não pressuponha a ideia de eliminação de governo, mas a delimitação das artes de governar, o que importa é que no texto Foucault indica o caráter contingente de qualquer forma de governo e, neste caso, a possibilidade sempre presente de negação das formas de assujeitamento e de controle excessivo da vida e da conduta individual. A preocupação com o ofício da filosofia, delineada no texto da conferência, comunga-se tanto com as afirmações postas nas duas versões sobre o texto de Kant, quanto com aquelas que apoiam o uso dos prazeres e o cuidado de si. Se desde o início de sua trajetória intelectual Foucault reconhece a atualidade como objeto maior de seu interesse esse professado em diversas ocasiões, é consolidado pela polêmica expressão ontologia do presente, fixada nos últimos escritos a partir da original interpretação do artigo kantiano. Se em 1978 Foucault já alude ao que considera uma das tarefas da filosofia, fazer a crítica dos abusos da racionalidade política ou do governo, também recolhe do texto de Kant sobre o iluminismo boas razões para mais tarde reafirmar e desenvolver por outra via a convicção de que cabe à filosofia o olhar oblíquo para o presente, convicção que, enriquecida por outros matizes, se esclarece ainda mais na sutil confluência com os volumes 2 e 3 da Sexualidade e com os cursos da década de 1980. A partir de 78, Foucault reitera sua concepção. A filosofia, tal como a entende e pratica, não cabe à realização de um trabalho adstrito aos limites de sua própria história, nem à procura de verdades eternas. Eco da voz nietzschiana, cabe à filosofia problematizar o presente, pensar criticamente o presente para modificá-lo permanentemente. Cabe ao filósofo, ou intelectual, adentrar o tempo presente, como diz Nietzsche na segunda consideração intempestiva, empunhando uma espada desembainhada, a fim de duelar contra o que se proclama universal, natural ou evidente, e deixar vir à tona o caráter sempre contingente das forças hegemônicas da atualidade. Na versão francesa, o que são as luzes, Foucault recorre a Kant, extraindo da letra kantiana o que mais lhe interessa. Na versão americana, além de Kant, Foucault evoca Baudelaire, em especial dois ensaios estéticos, O Pintor da Vida Moderna e Sobre o Heroísmo da Vida Moderna. Também no poeta francês, Foucault entrevê uma certa proximidade entre o que ele elege como atitude crítica e a exaltação de Baudelaire do trabalho ascético de invenção de si e de construção do presente. Com Kant e Baudelaire, Foucault sugere que criticar intempestivamente a atualidade é, ao mesmo tempo, dar ao presente a dignidade de objeto filosófico, questionar as evidências e o familiar e construir sempre novas formas de vida, de experiência, de relação consigo mesmo. A ontologia do presente confunde-se necessariamente com a ontologia crítica de nós mesmos. A pergunta, o que é a atualidade, alia-se à indagação, o que somos nós neste momento presente. Aliança justificada pela premência da rejeição permanente do que somos, em benefício da conformação de outras formas de ser, viver, pensar, agir e escrever. Mas o que um diagnosticador do presente espera encontrar na Grécia e na Roma antigas? Por que deslocar-se a um tempo tão longínquo e aparentemente tão distante e distinto da atualidade? Que efeito pretende provocar com esse tal deslocamento inesperado? Para o diagnosticador da atualidade, qual é a questão do seu ou do nosso tempo capaz de legitimar a visita aos gregos e aos romanos? Diversas são, ainda hoje, as objeções, as ressalvas e as reservas à retomada Foucaultiana dos gregos e dos latinos. A visita aos antigos não representa, para o intelectual como Foucault,
simples volta, nostálgica e saudosista ao passado, como se lá fosse tentar a captura de preceitos absolutos e fortes o suficiente para resolver dilemas do presente. Foucault não corre aos antigos para reproduzir os traços da história do platonismo, do estoicismo, por exemplo, à procura de soluções para inquietações e dramas contemporâneos, nem se deixa seduzir por um modelo a ser copiado pela atualidade. Revisitar gregos e romanos não pode significar a busca de solução ou alternativa para problemas atuais. Longe disto, os antigos, e também Kant e Baudelaire, despontam na obra Foucaultiana, talvez como fonte para um ensaio, um experimento, uma tentativa de exploração de outro solo que, extremamente fértil e fecundo, pode ser valioso, útil, decisivo para o presente, para a construção de diversas formas de vida. Sempre disposto a abrir novos horizontes para novas problematizações, Foucault parece procurar por uma possibilidade de pensar a moral não como resultado da lei, da repressão, da interdição, da dominação, da normalização, mas, ao contrário, como autogoverno, escolha de determinados tipos de vida. Em Foucault, a recusa de uma moral universal e obrigatória para todos, e, ao mesmo tempo, de uma moral individualista, indiferente à responsabilidade política, converte-se em reflexão sobre a ética, entendida como estética da existência e cuidado de si, e, para além disto, sobre nova forma de pensar a filosofia. Neste sentido, não há continuidade vista sob modelos ou moldes tradicionais, mas não há ruptura estrita e incontornável entre os trabalhos iniciais e os tardios, ou entre Vontade de Saber e os 2 volumes publicados em 1984. Longe de reivindicar aqui a continuidade como forma de configuração dos escritos de Foucault, talvez seja possível admitir que o chamado último Foucault se determina a problematizar os jogos de verdade a partir dos quais o sujeito se conforma, e, neste passo, a indagar de outra forma sobre novas formas de enfrentamento das relações de poder-saber cotidianamente atuantes e ainda capazes de controlar o indivíduo e moldar a vida. A ambição de Foucault não é a formulação de uma alternativa, mas a pesquisa, distanciada do imediato, de novas condições de problematização da ética e da política contemporâneas. Ir longe para ver melhor, tomar distância estrategicamente para observar de forma mais acurada. Desprender-se do imediato para considerar experiências distintas, singulares como a dos antigos. Fazer a genealogia de diferentes formas de constituição do sujeito para confrontá-las com as questões inquietantes da atualidade. Tomar distância não é, pois, alinhamento do presente do tempo atual ou saudosismo do tempo antigo, mas expediente privilegiado para pensar o presente a que não se pode aderir plena e integralmente. Acusado de reabilitar o sujeito como retorno à antiguidade, ao contrário, Foucault rompe uma vez mais com a tradição da filosofia moderna, que, interrogando sobre as condições do conhecimento e da verdade, e condições em 2 sentidos, como possibilidade e como limite, acaba por proclamar a soberania do sujeito e, dessa forma, privilegiar o conhecimento de si em detrimento do cuidado de si, como diz Foucault, por exemplo, em 1982, num curso A Hermenêutica do Sujeito. Se uma das razões da estratégica volta aos antigos parece estar na possibilidade de ampliação ou reforço do tema da resistência às diversas formas de controle, a conclusão daí decorrente enraíza precisamente na sofisticação da oposição à filosofia do sujeito, que de Descartes a Hegel se baseia no privilégio de um determinado sentido atribuído ao conhece-te a ti mesmo, em detrimento do cuida de ti mesmo, tão fundamental aos antigos, e a sua forma de compreender a filosofia como expediente de transformação da vida do indivíduo. Nos escritos finais está em cena, mais uma vez, a recusa, sempre presente em Foucault, da tradição da filosofia do sujeito. Ressoa aqui, uma vez mais, a voz nietzschiana, a formulação de outra concepção de sujeito e de subjetividade. Se a atualidade não comporta a confiança no sujeito, entendido como unidade originária, o problema da subjetividade permanece em aberto,
pronto a absorver novas formas de problematização, pensa Foucault. Estilizar a existência, cuidar de si, fazer da própria vida uma obra de arte, inventar novos estilos de vida, parecem ser um modo de escapar aos modelos de subjetividade que não atendem às exigências do presente. A volta aos gregos e aos romanos é então afinada a uma questão que sempre fora sua: pensar a relação entre verdade e subjetividade, ou, em outros termos, entre jogos de verdade e forma de subjetivação. Aqui, o sujeito é o que se volta para si mesmo, não para descobrir ou desvelar sua verdade encoberta, mas para se inventar permanentemente, para, no movimento ascético, elaborar-se a si próprio. As acusações dirigidas aos últimos textos não têm como motivação somente o argumento de que Foucault retorna o sujeito e, com ele, a moral. Mais do que isto, as ressalvas mais atuais exprimem a equivocada avaliação de que Foucault, referindo-se à estética da existência e ao cuidado de si, propõe uma ética individualista, desenraizada e desvinculada da vida política, uma ética politicamente irresponsável e inconsequente. Ao contrário do que asseguram as acusações, a ética do cuidado de si alia-se necessariamente à política ou com ela se confunde. Foucault não se disporia a imaginar um modelo de comportamento individualista e alheio ao presente. Celebrar a estética da existência e o cuidado de si é celebrar o interesse pelo presente, por si mesmo e pelo outro. A recusa a ser governado, a rejeição ou ao menos a problematização dos modelos de subjetividade, a atitude crítica, a ontologia histórico-crítica de nós mesmos, tudo nos informa sobre nova forma de conceber a atividade política, cujo terreno Foucault não abandona para se dedicar à exaltação de uma vida isolada. Nem individualista, nem universalista, a ética do último Foucault é invenção permanente de novas experiências de vida. Abro aspas, temos que promover novas formas de subjetividade através da recusa desse tipo de individualidade que nos foi imposto há vários séculos. Cuidado de si, ocupação de toda uma vida, de toda a vida, como ele diz, tarefa interminável, e estética da existência, sinal da atitude que toma a vida como matéria a ser modelada, esculpida, burilada, sinal de um estilo de vida, de uma vida artista, expressão dele, de uma vida, como ele diz, inconformada, talhada à contracorrente da opinião pública, mas inteiramente ligada à vida do outro. Na conjugação entre governo e governo de si, a eleição dos temas estética da existência e cuidado de si está em pauta uma refinada discussão sobre a liberdade, o papel do intelectual e o ofício da filosofia. O tema da liberdade nunca esteve fora das linhas do texto de Foucault, mas nesse contexto de ampliação do conceito de poder pelo conceito de governo e, sobretudo, da consideração da estética da existência e do cuidado de si, a concepção Foucaultiana passa por uma espécie de sofisticação. Se nas pesquisas genealógicas sobre poder e subjetividade a liberdade não está ausente, não certamente a liberdade que emerge tímida das frestas do jurídico ou da política, a liberdade é agora entendida precisamente como condição ontológica da ética, como liberdade de criar ou moldar a vida por critérios estéticos, de modelar a existência mediante o recurso ao trabalho ascético de governo, cuidado e elaboração de si. Não é gratuito o título da bela entrevista de janeiro de 1984. A entrevista a que eu me referi no início do texto. A ética do cuidado de si como prática da liberdade, é o título da entrevista. Nesse sentido, a volta aos gregos e romanos não é infértil ou estéril para a nossa cultura, que a partir de certo momento passa a desconfiar do imperativo do cuidado de si. Está sugerida a escolha por novos estilos de existência aptos a resistir à exorbitância ou aos excessos do poder normalizador e a subtrair a falaciosa sugestão de modelos universais de conduta. Talvez, diz Foucault, o objetivo hoje em dia não seja descobrir o que somos, mas recusar o que somos.
Na volta aos antigos, Foucault reencontra uma forma radical de filosofia ou de prática filosófica, até certo ponto estranha ao mundo moderno e contemporâneo. Modo de vida, ethos, em que o sujeito, empenhado tanto no conhecimento quanto no cuidado de si, transforma-se permanentemente a si próprio, desprende-se permanentemente de si. Diante de um tempo que assustadoramente colhe-nos a vida e insiste por distintos caminhos em modelar a nossa individualidade, nossa subjetividade, nossas escolhas, nosso corpo, inspirado na estética, reunindo ética, política e estética, o inquieto e irreverente Foucault nos deixa e deixa a filosofia e o intelectual instigantes e provocativas perguntas. Qual é o campo, pergunta ele, qual é o campo atual das experiências possíveis? E mais, o que é que hoje estamos fazendo de nós? Muito obrigada. Seria isso. Obrigada. Agradecemos aqui a instigante conferência da professora Tereza, que nos deixou, então, uma pergunta no ar. Né? Duas perguntas, mas sobretudo essa última. Né? Bom, então passamos agora para o professor Luiz Antônio Ribeiro. Bom, antes de mais nada, agradecer a professora Valéria do Carmo Ramos, que já desde os dois outros colóquios anteriores que foram organizados aqui na UF, né, sendo esse agora, né, o primeiro internacional, constitui, de fato, uma liderança, né, com a sua iniciativa, né, com a sua operosidade, né, desse grupo que tem se reunido e se ampliado, né, a cada um desses acontecimentos que vão se realizando. O colóquio envolve uma série de órgãos da universidade, externos também à universidade, que eu não queria deixar de mencionar, porque apoiam a iniciativa, né? O Instituto de Saúde da Comunidade, Departamento de Saúde e Sociedade, Departamento de Planejamento em Saúde, Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, o Laboratório de Estudos Transdisciplinares dos Processos de Subjetivação Contemporâneos, iniciativa também da professora Valéria, do qual eu tenho a honra de participar, a Faculdade de Educação aqui da Universidade Federal Fluminense, que apoia, os departamentos de filosofia daqui da UF e também da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e as pró-reitorias, né, a PROEX, Pró-Reitoria de Extensão, a PROP, né, que apoiam o evento, e sem todo esse apoio, dificilmente nós conseguiríamos, né, realizar esse acontecimento. Então, agradeço, e sobretudo na pessoa da Valéria, e dizer do meu prazer estar aqui ao lado do meu colega de departamento, o professor Antônio Serra, a professora Tereza também, pessoas que têm assim mais alta conta. Agradecer também a presença de todos os demais professores e estudantes aqui presentes. O título que eu propus para essa fala, né, foi então questões em torno da noção de forma de vida. Essa noção de forma de vida, ela surge, e vou procurar situar, após um breve percurso, como é que essa noção vai aparecer na obra do filósofo italiano contemporâneo Giorgio Agamben. Né? Como se sabe, o trabalho de Giorgio Agamben, sobretudo o seu projeto, né, que vai se constituindo ao longo de algumas obras e constitui ainda uma obra aberta, né, Homo Sacer, né, ou Homo Sacer, como alguns preferem pronunciar, se põe explicitamente numa posição de continuidade ao legado Foucaultiano
dentro dos estudos que Foucault empreende nesse campo que ele próprio chamou de biopolítica, né, ou estudos da governamentalidade contemporânea, ou do governo, como disse a Teresa. Já nas primeiras páginas do primeiro livro do projeto Homo Sacer, que intitulado propriamente Homo Sacer, Agamben afirmará que o limiar da modernidade biológica de uma sociedade se situa ali onde espécie e indivíduo, enquanto simples corpo vivente, tornam-se o jogo das estratégias políticas. Uma passagem de um Estado que se poderia chamar Estado territorial, né, animado pela lógica da soberania clássica, ao Estado-população e a governamentalidade que lhe será própria. Uma emergência da importância da vida biológica e da saúde da nação para o governo dos homens. Bem, todos esses temas Foucaultianos, né, explicitamente assumidos por Agamben nas primeiras páginas do primeiro livro do seu projeto Homo Sacer, né? Um fenômeno que implica uma animalização do homem na medida em que o homem é como que o objeto de gestão dessa governamentalidade e, ao mesmo tempo, tomado na sua condição de simples vivente. Agamben afirma, e me parece que está correto ao dizer que o capitalismo se desenvolve a par do desenvolvimento desse biopoder. Bem, mas sabemos que Agamben, ao mesmo tempo que se coloca nessa relativa filiação ao trabalho de Foucault, vai também expressar o seu estilo próprio, trazer as suas questões próprias para essa empreitada. Não é? Já é hoje bastante conhecido que um dos pontos de partida do trabalho de Agamben nesse primeiro livro é a distinção aristotélica entre esses dois termos, que ambos podem ser traduzidos como vida, mas em sentidos diferentes. Portanto, Aristóteles se referiria à vida como zoe, simples fato de viver, comum a todos os viventes, e também se referiria à vida como bios, forma ou modo de vida próprio a um indivíduo ou a um grupo. Portanto, uma vida qualificada, uma vida propriamente humana, uma vida política. Não que o homem não traga consigo também essa vida que compartilha com todos os viventes, com todos os seres vivos, com todos os animais. Muito bem. Ora, uma das maneiras de compreender o trabalho de Foucault no campo da biopolítica é dizer que Foucault apontava para a politização dessa vida animal, dessa vida do simples vivente, dessa zoe. Não? Então, a emergência do tema da saúde da nação, né, e da vida biológica como objeto da governamentalidade consistiriam, né, o aparecimento da vida política, que seria o mesmo que dizer uma politização, na medida que se tornava então essa zoe, uma politização dessa zoe, na medida em que ela se torna
o objeto central dessa governamentalidade. A politização da ZOE definiria a própria biopolítica. Ora, a Teresa já marcou muito bem, né? Um dos interesses, o maior interesse do chamado último Foucault, né, foi a temática das tecnologias de si, através das quais se atualiza o processo de subjetivação ou de produção da subjetividade, que conduz o indivíduo a aderir à sua própria identidade. Portanto, fixação de uma identidade. Aderir à sua própria consciência, agarrar-se a ela. E, ao mesmo tempo em que o indivíduo é conduzido a aderir à sua própria identidade, à sua própria consciência, consequentemente ele adere a um poder de controle exterior. Isso também são palavras do próprio Agamben, não estou na literalidade, mas o Agamben afirma isso nas primeiras páginas do Homo Sacer. Ora, de que maneira a condução do indivíduo a aderir à sua própria identidade, à sua própria consciência, representam simultaneamente a sujeição a um poder de controle exterior? Ora, se trata aqui de pensar como conduzir o indivíduo a aderir à sua própria individualidade, à sua consciência, é algo que se obtém mediante processos exteriores ao próprio indivíduo de poder, segundo os quais o indivíduo vai ser constantemente interpelado por diferentes instâncias de poder que procuram determinar as qualidades pelas quais o indivíduo deve ser reconhecido na coletividade, na sociedade. Não? Por isso que o processo de fixação dessa identidade, de adesão forte à sua própria consciência, é um processo que se dá pela operação de um controle exterior. E aqui Agamben se refere especificamente a um texto também tardio, né, de Foucault, do ano de 1982, intitulado Le Sujet et le Pouvoir, ou seja, o sujeito e o poder, que me parece um texto, em grande medida, chave, né, porque Foucault aqui sintetiza de uma maneira muito clara temas que ele desenvolvera longamente, por exemplo, nos cursos no Collège de France, que a Teresa vinha de mencionar há pouco. Muito bem. Nesse tema, Foucault afirma, então, ter buscado produzir uma história dos diferentes modos de subjetivação do ser humano em nossa cultura. Bom, já sabemos que é essa temática que ele vinha trabalhando. A maneira como o ser humano se transforma em sujeito. Trabalho da história da sexualidade, dos cursos a que a Teresa se referia, no Collège de France, né? Ou, em outras palavras, a objetivação do sujeito. Não? Ou seja, se refere Foucault expressamente a que os processos de produção de subjetividade consistem, ou podem ser também denominados, uma objetivação do sujeito, né? E falávamos já como esse sujeito, né, é o grande objeto da governamentalidade, né? Muito bem. Esse processo, como se sabe, para Foucault, está ligado a uma espécie de racionalização econômica do poder político, essa governamentalidade, não é? Que precisamente essa racionalização econômica do poder político, e, como já apontou a Teresa, é, para Foucault, uma função primordial da filosofia expor e vigiar os excessos dessa racionalidade governamental. Mas Foucault propõe um novo modo de analisar, não propriamente de um modo geral, essa racionalidade governamental, mas as expressões específicas dessa
racionalidade. Esse modo proposto por Foucault consiste em tomar as formas de resistência aos diferentes tipos, às diferentes expressões de poder, como um ponto de partida, como uma estratégia para pôr em evidência essas relações de poder mesmas. Muito bem. Então, o interesse de Foucault nesse texto volta-se, então, para as expressões de resistência. Cada uma dessas expressões de resistência denuncia uma determinada estratégia de poder que estaria em curso e a tornaria mais visível. Muito bem. E ele vai, então, inventariando o que considera são as principais características dessas expressões de resistência. Ele vai afirmar, então, número 1, trata-se de lutas transversais, diagonais, não limitadas a um país em particular, o que não significa que elas são mais amplas que um país ou menos amplas que um país, pouco importa, pouco importa. 2, confrontam efeitos de poder, portanto não se trata de lutas, por exemplo, contra as instituições, não é? Ou contra o capitalismo, mas de lutas que confrontam efeitos específicos das estratégias de poder. 3, são lutas imediatas e imediatistas. Enfrentam o que se apresenta diante daquele que resiste. Ou seja, o inimigo não é necessariamente o inimigo número 1 da humanidade, mas é aquele que está mais próximo e que permite, então, de imediato a expressão de uma resistência. Portanto, pode se tratar de lutas extremamente localizadas. Bom, então vamos resistir contra o aumento das barcas, vamos resistir contra a derrubada de uma árvore, não importa, não é? Muito bem. Mas aparece aqui, aí me interessa mais, parece que é rico para nós, essa quarta característica que Foucault vai marcar aqui dessas expressões de resistência, nesse texto Sujeito e Poder. A resistência põe em questão o estatuto do indivíduo. Por um lado, afirma o direito à diferença. Nesse sentido, sublinham e reforçam o que pode tornar os indivíduos verdadeiramente individuais, na sua diferença que lhe é própria. Mas, por outro lado, no sentido oposto, talvez, ao do reforço da individualidade pura e simples, dessa verdadeira individualidade, atacam tudo aquilo que pode isolar o indivíduo, separá-lo dos outros, cortar a vida comunitária, constranger o indivíduo a se dobrar sobre si mesmo e agarrar-se à sua identidade própria. Portanto, essa quarta característica que Foucault marca das expressões de resistência constitui um confronto do governo por subjetivação. Desse governo que opera por uma técnica de fixação artificial de identidades. Muito bem. A quinta característica seria a contestação dos efeitos de poder ligados ao saber, tanto as expressões que procuram manter o saber em círculos de exclusividade, né? Ou esotéricos, né? Ou a induzir privilégios em função do saber, mas também confrontam-se com a mistificação do conhecimento e do saber. Pois bem, e por fim dirá Foucault, a sexta característica que ele marca, mas que um pouco resume o que ele vinha dizendo. Todas as lutas atuais giram em torno da mesma questão. Quem somos nós?
rejeitam um Estado que ignora quem somos individualmente e recusam a inquisição científica ou pseudocientífica e administrativa que determina a nossa identidade. Resistência a uma forma de poder que classifica o indivíduo em categorias, designa sua individualidade própria, fixa o indivíduo à sua identidade, impondo-lhe uma verdade última sobre si mesmo, sobre o que e como os outros devem reconhecer algo em cada um de nós. Portanto, se vão dizer, bom, Luiz Antônio é professor, é brasileiro, não é? Portanto, se trata sempre aí de fixar identidades, né? A fixação da nacionalidade é um processo bem claro, porque ainda de uma certa maneira remonta, não é? Ao próprio Estado territorial. Não é? Nós não seremos interpelados, por exemplo, por dispositivos de poder, sejam eles quais sejam, como sul-americanos ou como latino-americanos, né? Nós seremos interpelados como brasileiros. Né? Portanto, se trata de processos, né, de fixação de uma determinada identidade. Portanto, processos de transformação dos indivíduos em sujeitos. Bem, e Foucault prossegue, ele vai dizer, bom, há pelo menos 3 espécies de lutas que se pode identificar. As lutas contra a dominação, seja ela ética, social ou religiosa. Uma segunda espécie, as lutas que denunciam a separação do indivíduo do que ele produz. Né? Contra a alienação do trabalho, né? Contra a exploração nesse sentido propriamente econômico. E, em terceiro lugar, as lutas contra tudo que liga o indivíduo a si mesmo e assegura sua submissão aos outros. Muito bem. Essas últimas, portanto, claramente lutas contra o assujeitamento, contra as formas de subjetivação e de submissão. Bem, as primeiras, as lutas contra a dominação ética, social, religiosa, Foucault dirá, foram dominantes, por exemplo, no feudalismo. A segunda espécie, as lutas contra a separação do indivíduo que ele produz, da alienação do trabalho, dominam a partir do 19, mas é o último tipo de lutas, essas lutas contra o assujeitamento e as formas de produção de subjetividade, que Foucault dirá que são as que tendem hoje a prevalecer mais e mais, embora as demais não hajam desaparecido. Ora, na medida em que Foucault disse, é esse tipo de resistência que parece prevalecer, segundo o método que ele propôs, o que isso está nos revelando é que é esse tipo de estratégia de poder que se exerce mais intensamente. Bom, digo isso, quer dizer, partia lá das primeiras páginas do Homo Sacer de Agamben, né? E fomos em direção a essa compreensão que Agamben vai expressar, né, do estilo próprio, né, de estratégias do poder no nosso tempo, nesse texto, o sujeito e o poder, mas com o objetivo, então, de retornarmos a Agamben. Ora, Agamben reconhece, como já se disse, a importância, né, e a pertinência do fenômeno biopolítico. Se inscreve nessa investigação, mas invoca, logo de começo também no seu trabalho no Homo Sacer, como hoje também já razoavelmente se sabe, a noção de vida nua. Entretanto, parece que ao longo da obra de Agamben, a noção de vida nua não é sempre utilizada com o mesmo sentido. Então, nesse momento, me interessa compreender como, a partir da noção de vida nua,
Agamben investe em um trabalho que, ao mesmo tempo, se põe numa certa filiação com os estudos da governamentalidade Foucaultianos, mas que, a partir do uso desse conceito, vai impor um estilo próprio de Agamben nesse trabalho. Uma expressão, entretanto, que nem sempre é usada no mesmo sentido. Um dos autores, por exemplo, que apontam isso é Edgardo Castro. Edgardo Castro, que publica um texto, a meu ver, importante, intitulado Giorgio Agamben, una arqueologia della potência. Está publicado pela Universidade de San Martín, Argentina. E ali, já para um dos últimos capítulos desse livro, Edgardo Castro vai apontar para uma certa equivocidade dessa expressão vida nua. Ora, por vezes, Agamben utilizaria a expressão vida nua aparentemente como mero sinônimo dessa zoe aristotélica, ou seja, dessa vida puramente animal, dessa vida comum a todo e qualquer vivente, que, portanto, habita também o homem, embora no homem conviva com essa bios, com essa vida qualificada propriamente política e que definiria o humano. Entretanto, por vezes, a vida nua de Agamben já não é simplesmente essa zoe, e sim essa vida animal, essa zoe, na medida em que é capturada e produzida pela soberania, pelo poder soberano, despida de todo direito, reduzida à sua animalidade, à sua condição de vida matável, entregue às súplicas dos movimentos humanitários que, como se sabe, são desprovidos de maiores mecanismos de efetividade das suas iniciativas. E opera aqui Agamben a concepção schmittiana, de Carl Schmitt, do papel último do soberano. Ora, há uma diferença entre esses dois usos. A vida nua, essa vida nua entendida como essa vida capturada pelo poder soberano e desprovida de todo e qualquer direito, entregue à sua condição de matabilidade, é evidentemente uma vida absolutamente impotente, separada daquilo que ela pode. O que não é necessariamente a condição da vida puramente animal, enquanto tomada em si mesma. Muito bem. Mas, embora essas duas noções apareçam, esses dois usos da vida nua apareçam já nas primeiras páginas do Homo Sacer, parece que na conclusão dessa primeira obra do projeto Homo Sacer, ela parece deslizar para um terceiro sentido. Ao final do Homo Sacer, introduz-se justamente a noção de forma de vida. E cito então: se chamamos forma de vida a esse ser que não é nada mais que sua existência nua, essa vida que é a sua forma e permanece inseparável dela, então nós veremos se abrir um campo de investigação para além daquele definido pela interseção do político e do filosófico, das ciências médico-biológicas e do direito. Ora, o que Agamben está dizendo aqui? Bom, está dizendo também, em parte, algo que Foucault já dizia, que esses processos de subjetivação próprios do poder no nosso tempo têm a ver com essa interseção do político e do filosófico, das ciências médico-biológicas e do direito.
Ou seja, a política, uma certa filosofia, que não sei bem, não quero usar palavras fortes mais, mas não sei se seria bem digna desse nome, não é? As ciências médico-biológicas e o direito estariam, portanto, fortemente imbricadas nesses processos de produção de subjetividade. Seria um papel pregnante dessas práticas no nosso tempo. Mas o que diz aqui, e aí já Agamben já o diz por conta própria, já não é com Foucault, é que pode abrir-se um campo além desse, que seria o trabalho dessa noção de forma de vida desse ser, que já não é nada mais que sua existência nua, essa vida que é sua forma e permanece inseparável dela. Passagem, portanto, um pouco difícil. E logo adiante, também no final, nas últimas páginas de Homo Sacer, ele dirá, e cito novamente, conviria fazer do corpo biopolítico mesmo, da vida nua ela mesma, o lugar em que se constitui e se instaura uma forma de vida inteiramente transposta na vida nua, um bios que não seja mais que sua zoe. Você vê que nesse último uso que ele está fazendo aqui do termo zoe, ele já tende a confundir-se com o próprio bios. Um bios que não seja mais que sua própria zoe. Bem, passagem é difícil. Me parece, e Agamben simplesmente encerra o livro sem desenvolver isso. Ele deixa isso nitidamente como um tema a ser tratado na sequência do projeto Homo Sacer. Bem, me parece que será nessa obra O Reino e a Glória, outro livro de Agamben, que, a propósito da distinção que Aristóteles faz na política, já não mais entre bios e zoe, mas entre duas bios. Então, numa determinada passagem da política, Aristóteles faria uma distinção entre dois tipos de bios. Um, a vida ativa, propriamente política, que coincide com a noção que Agamben já havia apresentado de bios. Mas uma outra bios que seria uma vida inoperosa ou inoperante, a chamada vida contemplativa. Ora, quando Aristóteles contrapõe esses dois tipos de bios e diz, bom, há uma bios que é propriamente política, chamada vida ativa, e há uma outra que é inoperosa, contemplativa, bom, ele parece estar afirmando que essa outra, bom, não é política. A única bios que é propriamente política é a vida ativa. A vida contemplativa não consistiria em uma vida política. E é justamente aí que Agamben vai marcar uma crítica a Aristóteles e vai afirmar que essa vida inoperante ou contemplativa é precisamente aquela que é, por excelência, política. E eu estou dizendo isso que eu estou tentando chegar naquela noção de forma de vida que ficou lá no final do Homo Sacer. Ora, o que Agamben vai afirmar em O Reino e a Glória é que essa vida contemplativa, inoperosa, é política por excelência e que ela desativa não só as práticas linguísticas da política no sentido clássico aristotélico, como também tem a potência de desativar as próprias práticas corpóreas, materiais e imateriais, abrindo o vivente, constituindo-o como aberto. Essa vida
que não se pode exercer sem pôr-se constantemente em risco tanto os processos linguísticos que constituem a política, como as próprias práticas corpóreas. Bom, vida que evidentemente se poria para além de qualquer fixação identitária, de qualquer captura sob a forma de sujeito ou de objeto, que vê abrir-se justamente no naufrágio dessas fixações objetivas e subjetivas a dimensão da comunidade. A dimensão da comunidade que dirá Agamben: bom, isso para mim é o pensamento. Você veja a dificuldade que o Agamben está expressando aqui. Ora, não constituiríamos mais uma coletividade ou coletividades de sujeitos, mas uma comunidade de formas de vida. Ou melhor, a forma de vida no singular, e aqui Agamben usa hífens para distinguir das formas de vida em uma comunidade, ele vai dizer a forma de vida com hífen de uma multitude. Ou seja, me parece que está muito claro aqui que a noção de forma de vida me parece ser uma noção absolutamente central para a compreensão agambeniana do que seja a vida política. E que, no entanto, pelo fato de ele não tê-la desenvolvido desde o começo do projeto Homo Sacer, talvez muitos tenham querido crer que havia outros temas mais centrais. Mas não, e já na conclusão do primeiro livro, Agamben diz, bom, mas é disso que se cuida. Essa é a vida política por excelência. Ora, não acho, por exemplo, que seja impossível buscar retraçar de que maneira essa forma de vida, né, que está para além, na verdade ela não está para além, ela está para aquém das fixações identitárias, das distinções entre sujeito e objeto, porque o que Agamben está pondo de relevo aqui é, sem dúvida, uma verdadeira distinção, uma verdadeira dimensão pré-individual, uma dimensão não orgânica da vida. Não me parece que seria impossível, por exemplo, traçar as afinidades dessa temática que sobe aqui a partir do seu desenvolvimento em O Reino e a Glória em Agamben, e, por exemplo, temas que a professora Verônica ontem trabalhou a partir do estudo de Bergson e Lapujade, a partir da possibilidade de liberação de forças criadoras, que já não são da ordem propriamente do humano, embora habitem o humano. Ora, se é esse o trabalho, eu vou concluir, se é esse o trabalho que Agamben parece estar realizando, né, ele acaba se pondo mais próximo de Deleuze, mais próximo, por exemplo, da temática que Deleuze desenvolve naquele que me parece foi o seu último texto, né? A imanência a uma vida. Me parece que o que Deleuze ali chama de uma vida se aproxima muito do que Agamben aqui está referindo como forma de vida. Ou seja, Agamben parece deslizar para uma proximidade com a noção de corpo sem órgãos deleuziana e
de certa maneira, se afastar, pelo menos em parte, do projeto ao qual ele afirma explicitamente filiar-se, que é o projeto Foucaultiano, porque, embora ele venha trabalhando na temática Foucaultiana, não é? Foucault afirmara que o horizonte possível de uma outra política seria uma outra economia dos corpos e dos prazeres. Mas Agamben já não considera que uma outra política, ou a verdadeira política, esteja numa outra economia dos corpos e dos prazeres, mas na liberação de forças que estariam postas numa ordem que não é propriamente a do humano nem a do orgânico. Seria atropelando toda e qualquer economia pela inoperância ou pela inoperosidade da forma de vida que a legítima política poderia surgir. Mas não acho que Foucault se poria desconfortável com isso se Agamben tivesse que se afastar de uma das afirmações que o próprio Foucault havia feito, né? Pensador que dizia, bom, pensar é pensar sempre diferentemente do que se pensava, né? E ao mesmo tempo que afirmou, como se sabe, que um dia o século seria deleuziano. Nesse sentido, me parece que Foucault já prefigurava, embora nós sabemos de algumas discussões que se travaram entre Foucault e Deleuze, de alguma dificuldade de trabalharem juntos ou de acompanharem as questões e os problemas uns dos outros. Mas, ao menos, parece que Foucault pôde prefigurar que alguns temas da obra de Deleuze continham uma potência suficiente para virem ocupar uma posição central nas discussões filosóficas do nosso tempo. Muito obrigado. Bom, eu vou me permitir, então, fazer aqui uns comentários de leigo no assunto, porque, no caso, particularmente do Agamben, não tenho familiaridade. Já com Foucault, alguma familiaridade. Mas, dentro dessa tônica, né, do nosso grande filósofo, já falecido, Milor Fernandes, que o livro Pensar é só pensar, arriscar aqui algumas observações. Eu começaria por uma questão que a Tereza havia apresentado, no relato que ela faz da jornada do Foucault, do que teria motivado Foucault, num certo momento, a ir buscar nos gregos e romanos inspiração, enfim, para uma retomada que teve, de acordo com a avaliação dela, um caráter de uma mudança bastante radical nos rumos do pensamento de Foucault. Eu diria, num certo momento, assim, dentro da trajetória do Foucault, que a obra dele foi caminhando, naquele momento anterior, para uma espécie de equacionamento assim, quase que absoluto do efeito do sujeito como efeito de dispositivos. A narrativa que ele vai fazendo dos processos disciplinares, tanto no campo da psiquiatria, no campo da prisão, do aparato escolar, da vida social de modo geral, vão levando a essa descrição do sujeito humano, do sujeito moderno, como uma projeção, como um efeito de uma série de aparatos anônimos que vão se montando. Até os autores que são invocados como, digamos, inovadores da criação desses aparatos, desde Bentham, todos aqueles escritores que ele estudou na Biblioteca Nacional de Paris, como sendo os idealizadores do sistema, por exemplo, asilar, todos são, na verdade, também sujeitos que refletem um movimento em si mesmo de uma realidade que é difícil até de dar nome, portanto, anônima.
Esse fato, então, eu acho, levou o Foucault a uma contradição muito forte que ele vivia na sua própria existência naquele momento. Foucault já não era mais apenas um erudito, um filósofo, um importante intelectual francês, era uma pessoa com uma grande atuação social e política. Era uma pessoa, inclusive, que já era uma referência de movimentos sociais. Por exemplo, era uma pessoa que já estava atuando nos movimentos prisionais, na vida efetivamente relacionada àquelas pessoas que estavam encarceradas, e tudo isso já era parte do repertório de atuação dele. Fora outras coisas que só foram descobertas mais tarde, que ele estava investindo como experiência e como experimentação. Nesse sentido, é como se naquele momento fosse se configurando uma contradição até pessoal de que toda uma condução de pensamento chegara a um apagamento, a um eclipse do próprio sujeito enquanto ativo, e em contradição com isso, ele próprio estava exercendo isto. Ele próprio estava, inclusive, não só exercendo pessoalmente como sujeito, como ele estava, na sua atuação, querendo resgatar sujeitos, querendo retirar sujeitos das malhas prisionais para que eles pudessem se recuperar enquanto sujeitos. Veja que contradição. Isso não é uma coisa rara na investida de intelectual na vida política ou na vida social. Essas contradições aparecem. Aqui seria, dentro dessa ideia, um trabalho para um biógrafo, né, de estudar isso. O que eu quero ressaltar aqui é que é possível que tenha sido esse um dos aspectos, um dos ingredientes de uma inquietação, ao mesmo tempo intelectual, política e existencial, de Foucault, que o tenha levado à busca dessas fontes que não eram, por outro lado, absolutamente estranhas a ele, porque Foucault era um fruto dos melhores do Liceu francês, da Escola Normal Superior, onde os estudos clássicos greco-latinos são correntes. E que ele vai, então, buscar nesse patamar, nesse paradigma, ou esse conjunto de paradigmas da antiguidade, uma possibilidade de recuperar, e aí é a leitura que ele vai fazer, recuperar a visibilidade de um sujeito ativo, de um sujeito que constrói a própria vida. E, de fato, na leitura de vários desses autores, não apenas desses, Aristóteles, vários outros, é possível encontrar como eixo de pensamento e de narrativa, encontrar este propósito de fazer da própria vida o objeto do seu cuidado e da sua construção. Quando vemos, por exemplo, em Epicuro, um desdobramento de pensamento que não mais preocupado com as questões metafísicas, com as questões cosmológicas que tanto preocuparam, interessaram os primeiros filósofos, e mesmo neutralizando a política no seu sentido macro e restringindo-se ao seu ambiente mais próximo do jardim dos amigos e de si mesmo, buscando, na filosofia, fundamentalmente, o resgate de uma subjetividade que, no diagnóstico de Epicuro, havia sido ensombrecida pelo medo dos deuses e pelo medo da morte. Então a filosofia teria, nessa filosofia de Epicuro, o papel de desfazer, desconstruir, de retirar o impacto do medo da morte e do medo dos deuses. E com isso o sujeito resgatar a sua tranquilidade de vida. Encontraríamos também, já numa outra apreciação, uma biopolítica anterior a essa datação que o Foucault faz, da época moderna. Uma biopolítica em Aristóteles. Por quê? Aristóteles constrói o modelo dele do ser humano, da sua antropologia, da sua ética e da sua política, poderíamos dizer assim, dois níveis.
um primeiro nível, que é o nível da casa, do oikos. É o nível doméstico, o nível, enfim, definido pela unidade de parentesco, onde se dão os fenômenos básicos de um ser vivo como homem. A reprodução e a produção para manter a vida. Nesse nível básico do oikos, você tem como personagens fundamentais, além do chefe, que funciona como um monarca, aquilo que os romanos dirão depois o pater familias, e que nós conhecemos muito bem pelo Gilberto Freire. Você tem a mulher, que tem esta função de propiciar a reprodução, e você tem o escravo, que é aquele que produz, e cuja produção não só alimenta o homem, como libera este homem para exercer a vida superior do cidadão. Esse é o esquema do Aristóteles. É o esquema do Aristóteles. Nesse esquema do Aristóteles, portanto, essa primeira estrutura de recomposição e manutenção da vida de um ser vivo, que precisa se alimentar, que quer respirar, que quer se reproduzir, nós temos o suprimento de uma condição para a vida superior. Essa vida superior é a vida do cidadão, daqueles poucos cidadãos que vão compor a polis, até porque ele também, da categoria de cidadão, pelo menos com influência política, vai retirar os que ele chama os mecânicos, operários, né? Mas esses poucos cidadãos vão fazer da vida política o quê? O que é a polis nesse sentido? A polis é, para Aristóteles, a melhor forma que o ser humano encontrou de potencializar e realizar aquilo que ele tem de superior, a sua qualidade distintiva. É, portanto, a polis o lugar em que o ser humano vai exercer as suas virtudes. Virtude significa que aquilo que ele tem de empuxe de perfeição e de qualidade, a sua arete, a sua excelência. A polis, então, realiza isso, ou ela é o espaço propício a realizar isso. Ao realizar isso, alguns buscarão, legitimamente, diz Aristóteles, a honra, que é uma virtude importante. Outros buscarão méritos políticos, destaques, poder. Tudo isso, de uma certa medida, é perfeitamente legítimo. E, obviamente, Aristóteles destaca aquilo que é o galardão supremo que somente a polis pode fornecer, mas que poucos poderão exercer, que é o pensamento puro, que é a contemplação, que é próprio exatamente desse trecho, digamos, tão original, específico da alma humana, do nous agente, do intelecto agente. Ora, veja bem que este ser que Aristóteles, nessa segunda etapa de cidadão, está objetivando na sua análise, ele não deixou de ser um ser vivo. Ele continua sendo um ser vivo. Ele não está falando de uma, e aí vamos situar isso melhor, ele não está falando de uma disparidade que se tornou muito usual para nós, de corpo e alma, por exemplo. Ele não está falando disso. Ele está falando neste ser que é livre na polis, que pode escolher, que esse é um dado fundamental na ética aristotélica, a possibilidade de escolha. Este ser está exercendo e potencializando qualidades de um ser vivo no caso humano. E aí seria preciso recorrer ao tratado dele sobre a alma, porque o tratado de Aristóteles sobre a alma, o De Anima, é um tratado de biologia. É um tratado que recompõe, para nós hoje, recompõe na sua integralidade a unidade biológica do ser humano, como parte do reino dos vivos.
e faz, inclusive, das suas expressões mais eloquentes, mais meritórias, das quais tanto nos orgulhamos, digamos, faz delas expressões de uma condição de ser vivo, que cumprimos as funções de sensação, as funções de nutrição, as funções de locomoção, de reprodução e as de pensamento. Ora, no Tratado de Ânima, e aí eu vou encerrar chegando aonde você terminou. No Tratado de Ânima, há, no entanto, um ingrediente que motivou, desde então, uma celeuma inconclusiva nos intérpretes. Qual é o lugar exatamente dessa instância que seria o intelecto agente? Não apenas aquele intelecto que recebe as impressões do mundo e apreende o mundo, faz o mapa do mundo, mas o intelecto que é capaz de exercer essa função da contemplação. Este intelecto, que Aristóteles, num trecho do De Ânima, faz uma menção que é difícil de entender, e não sou eu que achei difícil, se eu achasse difícil, estava meio óbvio, os grandes comentaristas que dizem que é difícil. Esse intelecto, ele despertou ao longo do tempo, tanto na Antiguidade quanto na Idade Média, uma enorme discussão sobre o seu caráter. E uma das interpretações, aí eu chegaria ao que você estava falando no final do Agamben, uma das interpretações é justamente a dos árabes, que vão entender este intelecto não, ao contrário das outras características de ser vivo humano, não como um intelecto individual, mas um intelecto universal. Um intelecto que é transcendente aos sujeitos. E essa universalidade aproxima da questão que o Agamben está colocando, se não me engano. Aí eu estou dizendo isso apenas como uma sugestão eventual de pista de avaliação e análise. Isso porque, e agora eu vou concluir, até a motivação principal dessa minha intervenção, é porque, de fato, meus amigos, eu verifico o seguinte: a cada investida do pensamento contemporâneo, e quando o pensamento contemporâneo deixa de ser meramente o comentário, a exegese, a afinação, digamos, erudita de análise de outros pensadores, o pensamento contemporâneo tenta se exercer de uma forma ativa, livre e, diríamos, até inventiva. Quanto mais se verifica isso, para mim, mais patente fica o eco desse pensamento grego. É uma coisa que é surpreendente. Quer dizer, quando hoje nós pensamos nesses temas, e justamente em função dessa palestra hoje eu estava tentando pensar nessa questão, como ao se datar toda essa configuração da modernidade tão inaugural, tão, digamos, instigante, inclusive com esta visão exatamente de um poder que passa a se preocupar com a vida, não apenas para sugá-la, mas para muni-la de mais vida, que seria uma das características desse biopoder moderno, nós precisamos lembrar não só que a temática da vida era central em todo o pensamento político antigo. Afinal, Platão foi quem inventou a eugenia. Foi Platão quem definiu as bases do Estado a partir de um diagnóstico de composição que nós chamamos hoje genética, enfim. Como, por outro lado, na configuração que Aristóteles faz do sentido mesmo da filosofia e da polis, que é a boa vida, que é a felicidade, é a expressão mais abrangente,
mais ousada das potencialidades do ser vivo. Então, Aristóteles, você tem, digamos, uma biopolítica que nós chamaríamos exploratória, parasitária, que é o trabalho do escravo, principalmente, e da mulher também, como condição da vida do homem livre, mas você tem, na visão do homem livre, o que nós chamaríamos uma biopolítica, vamos dizer, virtuosa, positiva, que é a da dedicação à emergência daquilo que este ser tem de melhor. Então, nesse sentido, não para apagar diferenças históricas, obviamente, mas para podermos, inclusive, balizar esses andamentos, essas heranças, essas influências, né? Para podermos até nos entender. É esse meu comentário. Mas é a maneira de fazer uma pergunta ao Luís e, portanto, eu começo pela pequena objeção à comunicação da Teresa. A páginas tantas, ela define a atitude crítica, não sei se vocês estão recordados, a propósito da conferência do Foucault sobre o Kant em 78, dizendo que a atitude crítica é a recusa em ser governado. A mim surpreende-me esta leitura que ela faz, é a pergunta que eu faria à Teresa se ela estivesse presente, porque ela conhece o texto, é óbvio, uma vez que o cita, porque logo a seguir o Foucault diz, não é a recusa em ser governado, mas o desejo de ser governado de outra maneira. E isto faz toda a diferença. Uma coisa é a recusa absoluta, anárquica do governo, outra coisa é dizer, eu não quero ser governado desta maneira, eu quero ser governado de outra maneira. E quando a atitude crítica é definida desta maneira, é isso que faz com que Foucault acabe por definir a crítica como o parceiro do governo. O crítico não é o estranho ao governo, é o parceiro do governo. Pode colaborar com o governo. E por isso é que o Foucault acaba por sofrer uma inflexão política que, para a extrema-esquerda, foi entendida como uma inflexão à direita. Obviamente não é uma inflexão à direita, mas é uma aproximação ao Partido Socialista e por isso é que ele se vai afastar do Deleuze, do Rancière e todos mais. Ora, a questão, e isto tem a ver com a fala do Presidente da Mesa, tem justamente a ver com a relação da vida boa. Nós em Portugal dizemos vida boa e não boa vida. A vida boa, a vida virtuosa, com o Estado, porque é o tema do liberalismo. Será que a vida boa é independente do Estado? Será que a vida boa pressupõe um Estado neutro, no sentido liberal do termo? Ou será que a vida boa pressupõe, aristotelicamente falando, um certo tipo de Estado? E é esse problema que está, no fundo, subjacente à comunicação do Luís, no meu entender, porque é justamente saber, afinal de contas, então, essa potência de vida, para usar uma linguagem mais ou menos deleuziana, ou essa vida boa, essa vida virtuosa no sentido aristotélico, mas também no sentido Foucaultiano, que tipo de Estado implica? Um Estado neutro ou um Estado com certas características? Nomeadamente, por exemplo, hoje, um Estado que cuide da condição dos escravos, ou um Estado que cuide da condição da mulher, e pronto. Seria essa a questão. Bom, agradeço ao professor Câmara Leme a intervenção. E, bem, não, do ponto de vista da conferência de 78, já faz algum tempo que ali não a tenho tão viva a ponto de poder me posicionar em relação a esse que foi um dos temas próprios da Teresa. Agora, buscando colocar um pouco em perspectiva tanto o que disse o professor como o que disse aqui o Serra, e talvez tentar obter um pouco mais de clareza em relação ao que disse para o resto do auditório, me parece que o que a Agamben procura fazer, num primeiro momento, é dizer, veja, essa vida capturada pela soberania, essa vida matável, ela é impotente. Mas a bios, enquanto vida política no sentido clássico, né, que Aristóteles dizia vida ativa,
Agamben está dizendo, ela também é impotente. Porque essa é a vida fixada pelos processos de subjetivação. Isso que leva, por exemplo, a uma certa crítica que faz Agamben a todo esse investimento nos direitos humanos, que não quer dizer que ele se coloque contra, mas ele diz, bom, não acho que a potência para uma nova política esteja aí, porque se trata de mais um processo de fixação identitária, de atribuição, de processo de produção subjetiva. Não? E, por outro lado, então, se o Deleuze está dizendo, bom, tanto essa vida animal capturada pela soberania e reduzida a sua matabilidade a impotente, como aquela vida política no sentido clássico aristotélico, na medida em que é produção e efeito de processo de produção e subjetividade, são ambas impotentes. E ele vai dizer, bom, a vida por excelência é essa que Aristóteles considerava que não era política, mas que ele me diz, essa por excelência é a vida política para mim, essa vida contemplativa, essa vida inoperosa, essa vida que vai se aproximar da noção agambeniana de forma política, de forma de vida. Ao mesmo tempo, vida política por excelência e, para além de Aristóteles, ativa, sim, mas num outro sentido, já que não se trata da atividade de um sujeito ou de um indivíduo psicológico, de um sujeito fixado, mas atividade a partir da inoperosidade de uma contemplação. Atividade, portanto, de potências que nos habitam, não é? De potências não humanas ou de forças criativas que Agamben dirá, bom, isso é a vida potente. E essa vida potente, realmente, Agamben vai fazer convergir para uma comunidade potente que ele dirá, realmente, que é a convergência para o tema da vida boa. Né? É esse tema que, imediatamente, Agamben de pronto põe aí. Né? E isso que dirá Agamben, bom, isso que é pensamento, né? Para além do que talvez, né, pudéssemos chamar inteligência, para além da gramática, para além do sujeito. Bom, não sei de fato se esse novo campo político que se abre a partir do investimento nessa chamada vida potente, não acho que seja incompatível com alguma forma de Estado. Não acho que seja, por si, incompatível com alguma forma de Estado. Não acho que seja necessariamente uma potência anárquica. Agora, necessariamente, pode ser também uma potência anárquica, mas necessariamente teríamos de pensar aí um Estado que se pusesse não como transcendente à comunidade, mas que justamente se colasse a essa própria comunidade potente. E aí nós estamos nos aproximando, por exemplo, de concepções espinosistas, da democracia espinosista, né? Do governo que coincide com a própria multitude, com a própria comunidade potente, né? E aí é que realmente me fascina que o Serra tenha me surpreendido e trazido, né, essa passagem do De Anima, que desde logo eu vou ser obrigado a estudar, porque é pela interpretação árabe, né, que esse intelecto agente pode ser pensado como intelecto universal, ou seja, como intelecto, mais uma vez, de uma multitude. E a filosofia árabe, como se sabe, foi marcada influência do pensamento de Spinoza. Não? Me parece que aqui há também uma frente de trabalho que se abre em direção a os modos infinitos em Spinoza. Não? É preciso lembrar que num dos textos que Agamben dedica
A Forma de Vida, aliás, o único texto, pelo menos que eu conheça, que ele intitula Forma de Vida, e que está nessa obra Mezzi senza fine, né, meios sem fim, né, estão algumas das raras citações, são poucas, mas elas existem, que Agamben faz explicitamente a Spinoza. Não é? Lembrando também que justamente é o livro que se publicou no ano passado pelo próprio Agamben, Altissima Povertà, no ano de janeiro de 2011, em que ele, dando prosseguimento ao trabalho, né, do projeto Homo Sacer, afirma que dedica o livro especificamente à forma de vida e aos usos. O problema é que eu ainda não o li. É para lá que nós também talvez possamos ir. Né? Esse livro, bom, eu posso ler em italiano, felizmente posso. O Reino e a Glória eu li em italiano, mas não tive ainda a oportunidade de adquirir o livro, coisa que devo fazê-lo com certa urgência. Mas tive já a notícia justamente do professor Câmara Leme, que está traduzido também para o francês. Nessa trajetória, e para tocar num aspecto que o colega levantou, eu estava pensando no seguinte: uma característica de fato desses tempos de modernidade, e mais contemporaneamente, e que é refletido em pensamento de alguns, do Foucault numa certa medida, do Agamben me parece mais presente isso, há uma espécie de sensação de desgosto e de incômodo com a subjetividade. A subjetividade como uma coisa incômoda, uma coisa com a qual não sabemos lidar direito, por mais que façamos, por mais que maquiemos, que demos trato, parece que é algo que sempre está fora do lugar e está nos perseguindo. Incompleta e muito promissora, enfim, todo esse conjunto. Eu acho que o cinema do século XX trabalhou muito isso. E uma das formas de resolver esse problema é suprimindo-a. É muito importante vermos que o século XX foi o século de grande promessa da subjetividade e foi também um dos séculos em que se tentou os procedimentos mais bárbaros do seu silenciamento e ocultamento. Eu recomendo a vocês, por exemplo, a leitura de um livro mais ou menos recente, aqui no Brasil, mas de um inglês, Orlando Fides, chama-se Sussurros. É uma obra gigantesca que trabalha cartas, diários de pessoas que viveram durante o regime stalinista. E onde ele procura mostrar, entre mil outras coisas, esse trabalho de um esmagamento de subjetividades, de impossibilidades das subjetividades. Nós sabemos, inclusive, a partir de outros processos, nesse livro tem isso, mas em outras obras e relativas a outras circunstâncias do século XX, o quanto experiências totalitárias tiveram, além deste efeito massivo de um apagamento de subjetividades, foram também, paradoxalmente, propiciatórias de expressões notáveis de subjetividade, como nós temos em uma série de relatos, e um deles o mais conhecido, o de Anne Frank. Então, eu diria o seguinte: essa questão do peso da subjetividade, ela talvez traduza uma dificuldade histórica, que eu diria assim, conjuntural, de lidar com alguma coisa que ficou durante milênios na sombra. Porque tudo aquilo que o Aristóteles falava da vida boa para os cidadãos eram poucas pessoas, eram pouquíssimas pessoas. Inclusive, somente gregos, como nós sabemos. Os bárbaros não estavam dentro dessa parada. No nosso caso, aí eu vou citar uma circunstância da nossa história muito interessante, muito ilustrativa. No século XIX, o Brasil
só dispunha como códigos legais do Código Criminal e do Código Comercial. Não tínhamos Código Civil. Não havia no Brasil um código com leis sobre esta condição de um cidadão que compra, vende, casa, herda, testa. Não havia isso. Só tivemos Código Civil em 1916. Houve várias tentativas. O governo criou várias comissões, comissionou jurisconsultos de grande porte para preparar projetos, e vários projetos foram feitos, sendo que um deles, notável, foi sob cargo de Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas foi um cérebro notável, não só no direito, mas no pensamento brasileiro, e que produziu um projeto inconcluso, gigantesco, com 5.000 artigos, e ele cessou o trabalho dele. Ele parou o trabalho, incapaz de continuar, por uma simples razão. Ele não sabia onde colocar no Código Civil o escravo. Ele não podia colocá-lo na parte do direito das pessoas. O escravo não é pessoa. Então ele teria que colocá-lo na parte do direito das coisas, mas isso era repugnante. E ele, sem saber como equacionar isso, enlouqueceu. E morreu louco em Niterói. Então, veja bem, isso que poderia parecer uma história bizarra, uma anedota de mau gosto até, é um indicativo de algo muito importante para pensarmos em nossa sociedade. Como é recente na nossa sociedade a consideração de uma fração enorme de nossa população como sujeitos humanos. Como isso ainda não existe propriamente, como tudo isso ainda está imberbe entre nós, como nós hoje ainda temos que discutir violências contra mulheres, temos que discutir se é possível, válido, ou até alguns acham benéfico bater em crianças. Temos que discutir tudo isso. Como foi tratado, muitas vezes, em tempos recentes, como uma atividade não meritória, a de distribuição de alimentos, de bolsas e de auxílios para pessoas carentes. E, de forma arrogante, alguns vinham e diziam que o correto é ensinar a pescar e não dar o peixe. Como tudo isso é recente. Então, veja, o espaço da subjetividade, ele é na sua própria emergência, no seu próprio embrião, no seu próprio esboço, um espaço já político. É aquela voz que começa sussurrando e que acaba conseguindo se apresentar, se afirmar como interlocutor, inclusive. E isso é um processo histórico político. Por isso, por ser algo que emerge e é seguidamente submerso, algo que se manifesta e é seguidamente silenciado, isso constitui não só a parte fundamental da tessitura da história, como é alguma coisa que nunca é tranquila, que nunca está resolvida, que nunca é um ponto de partida garantido, estabelecido a partir do qual eu compreendo o mundo. Não, é um ponto altamente problemático sempre. E é isso que nós temos que fazer, lidar com ele. Na perspectiva do intelecto agente de Aristóteles, o seu caráter universal decorreria do seguinte: é um pensamento de puras universalidades, é o pensamento semelhante ao pensamento de Deus. O que é o Deus para Aristóteles? O primeiro motor. É um ser absolutamente estável, ele move os outros, mas ele não se move. Ele não move os outros atuando, ele move os outros atraindo a si. E este ser
este Deus, tem como única e exclusiva atividade contemplar a si mesmo. É só isso. Então, esta universalidade, que o ser humano, então, através dessa sua faculdade superior, tentaria copiar, digamos, exercer, ela é um pensamento contemplativo de uma universalidade que não diz respeito a nada em particular. E, portanto, é, nesse sentido, o esvaziamento da subjetividade como nós entendemos. Por isso mesmo, a polis aristotélica, ela tem subjetividade até um certo ponto. Ela tem uma subjetividade dos cidadãos comuns, dos cidadãos que aprendem a sabedoria de viver em comum. Para o filósofo, no seu sentido mais extremo, é um escape, inclusive, de uma subjetividade, de uma particularidade. O que não era estranho naquele momento, onde uma forte tendência religiosa, representada pelo orfismo, traduzia motivações semelhantes a que muito se sente hoje, do incômodo da subjetividade. E oferecia como ritual religioso o apagamento da subjetividade. O transporte místico, tanto dionisíaco quanto do orfismo, tem como prêmio o esquecimento da minha particularidade. É uma espécie de nirvana. É uma espécie de abrandamento ou supressão daquilo que mais me incomoda, que é eu ser um ser particular. Eu ser um ser particular. E, nesse sentido, eu concluí a minha fala dizendo o seguinte: a questão do Estado é que o Estado nunca ajuda e protege sem cobrar um preço. Essa é uma das fontes das preocupações com a presença do Estado e é também uma das razões do próprio liberalismo. O liberalismo ele não diminui a ação do Estado simplesmente por motivos, digamos, por motivos mal intencionados, né? Ele nasce, o liberalismo, de uma compreensão de um dos ângulos do Estado, que é uma tendência fortíssima a se tornar totalitário. Uma questão muito complicada e delicada, que temos que estar sempre atentos. Muito obrigado e até uma próxima vez.